Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Hoje eu quero conversar um assunto com vocês, muito ligado à nossa alma, aos nossos sentimentos, à nossa vida interior. Por isso quero ler o texto de 1 Reis 19, que lida com um homem de Deus enfrentando uma grande crise. Hoje chamaríamos de uma crise de depressão. E como ele lida com isso. Então abra sua Bíblia comigo, por favor. 1 Reis 19. Primeiro Reis 19, nós leremos até o versículo 18. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Está escrito: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Belmeolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Meus amados, então eu quero conversar com vocês sobre como enfrentar o problema da depressão. A depressão é uma realidade que atinge hoje
em torno de 10% da população brasileira e mundial. É um problema que atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todas as faixas etárias e de todos os credos religiosos. É sabido de todos que a depressão é a maior causa de suicídio no mundo. É claro que a depressão é multicausal. E o grande problema é que este não é um assunto bem compreendido ainda no meio cristão. E eu vou lhes dizer por quê, pelo menos alguns aspectos. A primeira razão é que alguns segmentos da igreja, liderados por um evangelista muito conhecido no mundo, que fala para milhões de pessoas em suas cruzadas, chamado T.L. Osborne, afirma em suas obras que depressão é demônio, que uma pessoa depressiva está sob efeito de demônios, que está debaixo de um ataque espiritual, de uma opressão demoníaca. A pergunta é: pode ser demônio a causa? E a resposta é: pode. Acho que qualquer pessoa que já conviveu, lidou com pessoas oriundas do misticismo, do sincretismo religioso brasileiro, percebe quanta gente vive perturbada, oprimida, depressiva, em virtude desses contatos com espíritos malignos. Mas, por outro lado, na outra vertente, por influência de um pensador conservador, de um teólogo reformado, cujas obras são muito populares no Brasil, inclusive, quase todos nós que passamos por um seminário, estudamos as suas obras. Jay Adams, no seu livro Conselheiro Capaz, em Manual do Conselheiro Cristão, onde ele afirma que depressão é pecado. Então, quando uma pessoa está depressiva, ela tem pecado. A depressão é consequência de alguma prática pecaminosa que não foi ainda confessada. Agora, notem vocês, é possível que um pecado seja a causa da depressão? Resposta: é possível. É só ler o Salmo 32, é só ler o Salmo 38, é só ler o Salmo 51, e você verá Davi com um perfil de alguém depressivo, alguém que alaga o seu leito com as suas lágrimas, alguém cujo vigor tornou-se em sequidão de estio, alguém que sente a mão de Deus pesando sobre ele, alguém que sente os seus ossos arderem no seu corpo, porque ele comete um pecado, guarda esse pecado no coração, e enquanto ele calou os seus pecados, envelheceram os seus ossos, um estado depressivo. Porém, a questão é possível um crente, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, enfrentar uma depressão? Porque se ficarmos apenas nessas duas vertentes, nós podemos colocar uma tonelada, um peso a mais sobre as pessoas, dizendo que umas estão sob efeito de demônios e outros estão ainda com pecado no coração escondido. Talvez é melhor tratar diabo de gente do que gente de diabo. Talvez agravar ainda mais o estado da pessoa, querendo sugerir para ela que ela está sob efeito de demônio ou está com algum pecado escondido. Então a pergunta é: um crente pode enfrentar uma depressão? Eu estava, pastor Nilton, pregando em Belo Horizonte certa feita, e pregava sobre o assunto depressão, e aconteceu um fato inusitado, porque não é comum no nosso contexto uma pessoa no auditório interrompeu o pregador.
Não só não é comum, como não é conveniente. Mas uma moça se levanta no auditório e com o dedo em riste disse para mim: é um absurdo o que o senhor está falando. Como um crente cheio do Espírito Santo pode ficar depressivo? E eu voltei-me para ela e disse assim: como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter miopia e precisar usar óculos? Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter um problema cardíaco, um problema renal, enfrentar um AVC? Por que daqui para cima é uma coisa, daqui para baixo é outra? Talvez a obra mais robusta que nós temos em língua portuguesa sobre o tema é de um jornalista americano, cuja mãe cometeu suicídio, planejado, na presença da família, e ele tentou suicídio algumas vezes, e escreve talvez uma das obras mais contundentes sobre o assunto, chamado o livro O Demônio do Meio-Dia. E esse cidadão, Andrew Solomon, diz que depressão se cuida com remédio, com terapia e com fé. Há no contexto brasileiro segmentos que dizem assim: não, isso só pode ser tratado com aconselhamento bíblico e nada mais. E nós somos 100% favoráveis ao aconselhamento bíblico. Mas eu pergunto a vocês: um pastor consciente recebe no seu gabinete pastoral um membro da igreja para aconselhamento, e esse membro diz assim: pastor, eu tenho tido muitas dores no peito. Imagine o pastor dizendo para esse membro assim: meu irmão, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que orar mais. Nós vamos marcar aqui algumas sessões para estudarmos juntos a Bíblia. Estudar a Bíblia é bom? É claro que é bom. Orar mais é bom? É claro que é bom. Mas o que um pastor consciente faria com esse membro? Meu irmão, nós vamos agora a um cardiologista. Por que não entendermos a nossa limitação humana e dizer para uma pessoa que está enfrentando uma crise depressiva: nós vamos agora a um psiquiatra, é o especialista do assunto. Mas tem crente ainda hoje que acha que se você falar que vai no psiquiatra, você vai para médico de doido, e ele não quer ser carimbado como doido. E por isso muita gente que, ao lidar com a depressão, esconde o problema, camufla o problema, não procura ajuda. Isso pode desembocar numa tragédia. Então eu estou dizendo tudo isso à guisa de introdução, para nós entrarmos no assunto do texto, porque a Bíblia é um livro fantástico. A Bíblia não esconde as fraquezas de seus heróis. O capítulo 18 de 1 Reis descreve Elias no seu apogeu. Elias, que já tinha tido experiências incríveis com Deus, de ser sustentado pelos corvos em Querite, de ser sustentado por uma viúva pobre em Sarepta, que agora no capítulo 18 confronta o rei Acabe, o mais ímpio e perverso rei de Israel, que confronta a nação inteira, desafiando-a a sair de cima do muro, que confronta os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azerá, e vê o fogo caindo do céu em resposta à sua oração, e depois sobe ao cume do Carmelo e clama pelas chuvas torrenciais restauradoras, e ele está diante de tantos e tantos milagres. Mas em seguida, no capítulo 19, esse grande herói nacional, diz a Bíblia que teme, que foge e que pede para si a morte. Num momento lá nas alturas, no outro momento despenca
para as profundezas do desânimo, querendo morrer. Então, levanto aqui com os irmãos, primeiramente, quais são as causas da depressão. E a primeira causa, no caso aqui de Elias, é um pensamento confuso, versos 1 a 3. Vejam os irmãos que Elias é um homem levantado por Deus na época mais crítica da sua nação. Israel estava sendo governado pelo homem mais perverso de todos os 19 reis de Israel. Se não bastasse isso, ele tinha se casado com a filha de Etbaal de Sidom, Jezabel, que traz na sua bagagem o culto a Baal e impõe o culto a Baal em Israel pela força da espada e da baioneta. E abriga no palácio 850 profetas ímpios, pagãos, e impõe à nação um terror, matando os profetas de Deus. E Elias é levantado por Deus para confrontar essa família iníqua. Elias é o homem que não dá um passo sem a direção de Deus, porque Deus o manda aparecer a Acabe e ele vai, Deus o manda esconder-se em Querite, ele vai, Deus o manda ir a Sarepta, ele vai, Deus o manda voltar para Israel e confrontar o rei, o povo e os profetas de Baal, e ele faz isso. Mas agora no verso 19, no capítulo 19, diz a Bíblia que ele, ouvindo as ameaças de Jezabel, temendo, levantou-se e fugiu para salvar a sua vida. Por que ele está com a mente confusa? Por que ele está fugindo? Porque num dado momento Elias pensou: a minha vida não está mais sob o cuidado de Deus, a minha vida está exposta à violência de Jezabel. Qualquer momento em que você tirar os olhos de Deus e colocar os olhos nas circunstâncias e colocar os seus olhos nos seus sentimentos, você está fadado a naufragar emocionalmente. Nas mãos de quem está a sua vida? De quem depende a sua vida? Quem tem o controle da sua vida? Quem está no comando da sua vida? São os homens? São os poderosos deste mundo? São aqueles que, estando no poder, abusam do poder para provocar violência? Nas mãos de quem está a nossa vida? Se nós tirarmos os olhos do Senhor, o nosso barco afunda. O pensamento confuso de Elias, por um momento, fez esse grande gigante de Deus a ficar com medo, a fugir e a querer para si a morte. Segunda causa da depressão de Elias, veja comigo o versículo 3 ainda, está escrito que, temendo, pois, Elias, é o medo. Meus irmãos, o medo congela o sangue nas nossas veias, paralisa os nossos movimentos, embaça os nossos olhos espirituais, apequena as nossas forças, diminui a grandeza de Deus, agiganta os problemas. O apóstolo Paulo chegou a dizer que medo não é um sentimento, medo é um espírito. Ele diz lá em 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de medo. Uma pessoa medrosa, ela vê fantasma. Uma pessoa medrosa transforma a solução em problema. Uma pessoa medrosa vê problema onde tem solução. E Elias está com medo, porque ele acha que a vida dele está nas mãos de Jezabel e não nas mãos de Deus. Cuidado com o medo. É por isso que a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. É por isso que a mais repetida ordem de toda a Bíblia é: não temas, não tenhas medo. Terceira causa da depressão do Elias: afastamento de relacionamentos encorajadores. Veja comigo, por favor, o versículo 3b.
Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Ele está em Jezreel, lembra disso? Quando as torrentes caíram, ele mandou um recado para Acabe, para aparelhar o seu carro e fugir. E ele vai correndo, como um corredor veloz, passa Acabe até Jezreel. Jezreel era a antiga capital do Reino do Norte. E o que está acontecendo? O que ele esperava? Ele esperava que, em virtude da retumbante vitória que tivera no Carmelo, e a nação toda gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, que ia ter uma profunda mudança política, que o rei Acabe ia se arrepender, que a rainha Jezabel ia repensar, os profetas dela estavam mortos, a nação estava voltando-se para Deus, vai ter uma reforma, vai ter um avivamento em Israel. Mas o que aconteceu? O contrário. O Acabe foi contar para Jezabel o que tinha acontecido e ela dobrou a aposta. Agora você, Elias, vai morrer. Em 24 horas você está morto. O que aconteceu com ele? Ele sai de Jezreel a pé e vai até Berseba. Mas o que significa isso? De Jezreel a Berseba, e Berseba está lá em Judá, são 144 quilômetros a pé. Um camarada que está perturbado emocionalmente, acuado pela perseguição, sentindo o bafo da morte na sua nuca, sentindo o desespero de ser morto por uma rainha perversa. E quando ele chega em Berseba, depois de 144 quilômetros a pé, você caminha 35 quilômetros por dia, caminhou quase uma semana, sem comer, sem beber, sem dormir, atordoado. O que ele faz? Está escrito aí: ali deixou o seu moço. Na hora que ele mais precisava de companhia, ele quis ficar sozinho. Na hora que ele mais precisava de ajuda, ele entrou na caverna da solidão. Preste muita atenção nisso. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Gente solitária candidata-se a turbulências na alma. Na crise você precisa de amigos, de um ombro, de gente para você repartir suas dores, dividir suas cargas, e dizer como Paulo disse para Timóteo quando estava preso em Roma: procura vir ter comigo depressa, eu preciso de você do meu lado, eu preciso de ajuda. Eu não estou falando de colegas, eu estou falando de amigos. Porque amigo é aquele para quem você abre o coração sem medo de puxar o seu tapete. Amigo é aquele que chega quando os outros já se foram. Amigo é aquele que se aproxima de você na hora alegre e na hora triste. Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é o seu parceiro de jornada nas horas difíceis da vida. E ele, quando mais precisava de um amigo, ele ficou sozinho. Você não pode ficar sozinho, sabia? Nenhum de nós. Precisamos de companheiros de jornada. É por isso que Andrew Solomon, no livro dele, diz que a depressão se trata não só com remédio, mas também com terapia. E terapia é alguém para você bater papo, alguém que você conversar, alguém que você abrir o coração, alguém que você possa dizer o seguinte: está doendo, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, fica comigo. Quarta causa da depressão do Elias: esgotamento físico e emocional. Veja comigo, por favor, o versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Então preste atenção nisso. O camarada caminhou 144 quilômetros debaixo de pressão, de ameaça de morte.
Aí ele chega em Berseba. Por que Berseba? Porque Berseba está em Judá. Em outras palavras, ele está fugindo do território político, geográfico de Israel, do território de Jezabel. Está passando a fronteira. Teve que entregar o passaporte na alfândega. E diz a Bíblia que ele deixa o seu moço ali e caminha mais um dia pelo deserto. Ô, gente, deserto lá não é aqui de areia fininha igual trigo, não. É deserto de pedregulhos, de pedras pontiagudas, de vales profundos, de montanhas altaneiras, lugar extremamente difícil de caminhar. Ele caminha mais um dia, ele está esgotado, a semana toda caminhando, fugindo, sem comer, sem beber, sem dormir, num esgotamento emocional. E ele deita debaixo de uma árvore, completamente tanque vazio, andando na reserva, sem qualquer condições físicas e emocionais de prosseguir. Então deixa eu dizer algo para você: cuide do seu corpo, cuide das suas emoções, cuide da sua alma. Do contrário, você pode ficar com o tanque vazio, andando na reserva, sem forças para caminhar. Mas, quinta causa da depressão do Elias: desejo de morrer. E ele diz no verso 4 ainda, quando ele disse para Deus assim, pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Sabe o que está acontecendo aqui? O cara dá o diagnóstico do problema dele. Acabou, não tem mais sonho, não tem mais projeto, não tem mais nenhuma possibilidade de futuro. Então Deus, eu quero morrer, ele dá o diagnóstico, e ele dá a sentença: eu quero morrer, é agora, não é amanhã não, é hoje, é já. Agora, por favor, preste atenção nisso. Quando se trata de depressão, quando uma pessoa diz assim, eu quero morrer, ela está dizendo outra coisa. Ela está dizendo, eu quero viver. O que ela está fazendo é levantando um grito, pedindo socorro. Então, por favor, não subestime as pessoas que estão vivendo essa situação, e dizendo isso porque existem alguns mitos sobre o assunto. Eu escrevi um livro sobre esse assunto, suicídio, causas, mitos e prevenção. E aí, pastores, eu percebi que o livro tinha um certo dificuldade, porque a pessoa chegava, olhava, o título espanta. Pegar na banca um livro sobre suicídio, parece que carimba a pessoa. Tivemos que mudar o título do livro. Não desista de você. Mas um dos mitos é que cachorro que late não morde. Querendo dizer, quem fala que quer morrer, não vai buscar para si a morte. É mito. Porque 80% das pessoas que consumaram esse desejo doentio, deram sinais, pedindo socorro, mas ninguém percebeu o grito de socorro. Duas coisas: se você lida com isso, peça socorro. Quem convive com a pessoa que está lidando com isso, preste atenção nos sinais, para ajudar, para socorrer. Mas finalmente, Elias enfrenta a depressão por causa da autopiedade. Olha o que ele vai dizer no versículo 4, a parte B: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Quem disse para ele que ele era melhor do que os seus pais? De onde ele tirou essa informação? Ele está se sentindo uma vítima, ele está picado pelo veneno da autopiedade, está com dó dele mesmo. Aí de repente você se olha e sente o patinho feio da turma,
De repente a pessoa olha e diz: não, se eu morrer, não vai fazer falta para ninguém, ninguém me ama mesmo, a minha vida não tem importância mesmo, ninguém vai sentir falta mesmo, vai ser até um alívio para muita gente, eu estou sendo um estorvo para todo mundo, então para que eu vou continuar vivendo? Eu não quero mais, chega, basta, eu quero é morrer. A autopiedade, irmãos, mente para a gente, engana a gente, é inútil, porque ela embaça o foco, desvirtua a realidade. Bom, dito isto, vamos tratar agora do segundo ponto, que é a cura da depressão. Alguém já disse, com certa razão, que depressão é excesso de passado. Depressão significa debaixo de uma grande pressão. Que estresse é excesso de presente. E que ansiedade é excesso de futuro. Nós estamos vivendo uma sociedade marcada por burnout, por crise de pânico, por crise de ansiedade, por transtorno mental, por depressão. Aliás, se você ler os jornais de hoje e assistir os telejornais de hoje, você fica depressivo também. Se você se atualizar no que está acontecendo no Brasil, você entra numa crise medonha. Como é que foi tratado a depressão do Elias? Primeiro fato da cura, toque sobrenatural. Olha o verso 5 comigo. Deitou-se e dormiu. Preste atenção que não é deitou, dormiu numa cama macia, de lençóis de fios egípcios, de um travesseiro de pena de ganso. Não, o cara está num deserto, sozinho, debaixo de uma árvore, caminhando já uma semana, sem comer, sem beber, sem ter sono direito, com a alma empapuçada de dor. E é o que acontece com ele? Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Toque sobrenatural. Sabe o que está acontecendo com esse camarada? Ele está querendo morrer. Sabe o que ele está sentindo? Eu não valho nada, a minha vida acabou, eu não tenho valor para mais ninguém, chegou o final da linha. Aí Deus escala um anjo para fazer um cafunézinho nele, um mimo da graça, um afago do amor, dizendo: meu filho, eu sei quem é você, eu sei o valor que você tem, você é importante para mim, meu projeto ainda não acabou na sua vida, eu estou mandando um anjo para dar um toque em você, para dar um afago em você, para fazer um mimo com você, para dizer que você tem valor. Talvez você já passou por momentos na vida que você já pensou assim: meu Deus, será que a minha vida tem valor mesmo? Será que eu sou amado por alguém mesmo? E Deus está dizendo para você nesta noite: você tem muito valor para mim. Eu escalo um anjo para descer do céu para a terra, só para tocar em você. Foi o que aconteceu com Agar, lembra disso? Quando Sara, empapuçada de raiva, diz para Abraão: despede essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. E Agar saiu errante pelo deserto. A água do odre acabou, a sede implacável chegou, o CTI debaixo de uma árvore era o leito da morte do seu filho. Ela está em silêncio, guardando a dor, pulsando em sua alma, e a única voz que ela profere é um choro amargo e inarticulado, quando então um anjo do Senhor gritou desde o céu: Agar! Sara não deu o nome dela, era essa escrava, mas o anjo sabia o nome dela. Levanta o teu filho. E Deus monta uma fonte d'água no deserto para ela.
Eu quero dizer para você que o Senhor Deus está aqui hoje, com o toque da sua graça, para afagar você e dizer que você tem valor para Deus. Segundo remédio para a cura do Elias, é um cardápio especial. Versículo 5, Deus diz para ele: levanta-te e come. E quando ele acorda, conforme o verso 6 diz, ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija d'água. Ô gente, num deserto, pão quentinho e água é um banquete. O que Deus está dizendo para esse camarada é o seguinte: meu filho, tem muito tempo que você não tem uma refeição digna, então dá uma levantada aí e come. Eu preparei para você. Você já pensou você levantar assim e ter um anjo que é o padeiro? Mas água mineral da boa. Tem hora, querido, que o melhor remédio que você pode ter é uma mesa gostosa, com um cardápio delicioso, preparado de maneira tão extraordinária para você. Está dizendo: eu me importo com o seu corpo, eu me importo com a sua saúde física e emocional, eu estou aqui cuidando de você. Há momentos que os dramas da vida são tão grandes, meus irmãos, dão um nó na garganta, parece que a comida não desce, ou desce amarga o estômago, e o Senhor está dizendo para esse camarada assim: meu filho, está na hora de comer, está na hora de cuidar do seu corpo, para você ter as suas emoções restauradas. Terceiro remédio, sonoterapia. Veja comigo, por gentileza, o versículo de número 5, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E o versículo 6, Deus diz assim: ele comeu, ele bebeu, e ele tornou a dormir. O que acontece com a pessoa às vezes que está enfrentando depressão? Ou ela tem um sono pesado demais, que não traz descanso nenhum da mente, ou ela não consegue conciliar o sono, rola para cá, rola para lá, tem espinho no colchão, tem pedra no travesseiro, o pensamento não desliga, a cabeça não desliga, ele não descansou nada, a noite foi longa demais, parece que o dia não amanhece nunca. Porque quando você dorme, isso clareia a sua mente, isso limpa os seus pensamentos, isso tonifica as suas forças, isso renova o seu vigor. Tem hora que o remédio de Deus para você é uma boa mesa e uma boa cama, é comida boa e é sono bom. Deus está dizendo para Elias: olha, Elias, eu estou cuidando de você, meu filho, estou cuidando de você. Mas aí me vem à mente uma coisa engraçada, porque talvez alguns terapeutas mais apressados poderiam dizer para ele assim: rapaz, levanta, cara, larga de ser mole, larga de ser medroso, larga de ser frouxo, está fugindo de uma mulher, cara, você não conhece Deus não, coragem, cara, levanta, bora de novo a trabalhar. Nenhuma exortação, nenhum sermão, nenhuma reprimenda, nenhuma bronca, só um afago, só um abraço, só um dengo da bondade de Deus. Tem hora que você precisa não é de uma bronca, é de um abraço. Tem hora que você precisa de que alguém acicate você com a espora da dura exortação, é que alguém prepare uma mesa para você, e prepare uma boa cama para você ter uma boa noite de sono. Olha como Deus é bom. Mas vem agora um quarto remédio para a cura do Elias, é o desabafo. Veja comigo, por favor, o versículo de número 9 e 10. Ali entrou Elias numa caverna. Não, então só pega um pouquinho. Vamos voltar ao versículo 7 e 8, porque isso aqui é importante.
Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Então preste atenção aqui. Elias está acostumado com o sobrenatural de Deus, de 3 maneiras pelo menos. Primeiro, ele vai para Querite, lá em 1 Reis 17, escondido, e Deus envia garçons voadores, os corvos, para levar para ele pão e carne. Agora preste atenção nisso. Se Elias tivesse um mínimo de escrúpulo, sabendo que o livro de Levítico dizia que os corvos são animais imundos, aves imundas, ele pode dizer: Deus, o senhor não tem uma avezinha melhor para me mandar, não? Eu tenho dificuldade, Deus, de comer carne carregada por corvos. Eu sei lá onde ele botou essa carne, onde ele botou esse bico. Mas ele vai para Sarepta, e lá ele tem outra experiência de milagre. Uma viúva está morrendo de fome, vai ver, multiplicar na panela a farinha, na botija o azeite, e ele vai viver milagrosamente lá. Agora Deus está dando a ele um pão do céu, porque não é um pão comum. Você não come um pão com manteiga hoje e caminha 40 dias com a força desse pão que você comeu. 3 maneiras sobrenaturais de sobrevivência. Mas quando ele viaja 40 dias, ele chega no Monte Horebe, ele se enfia numa caverna. E Deus aparece na porta da caverna e pergunta: que fazes aqui, Elias? Sempre que Deus faz essa pergunta a alguém, é porque esse alguém está no lugar errado. Sabe o que Deus está dizendo para ele que faz aqui, Elias? Meu filho, vem para cá, abre a caixa da ferramenta, destampa a câmara de horror, põe para fora aquilo que está atormentando você. Tem hora, meus irmãos, que um desabafo é necessário. Quer um exemplo? Lembra do Jacó? Foi para Padã Arã, ficou lá 20 anos, constituiu família, até ficou rico, mas ele se sentiu explorado pelo sogro. O sogro mudou o salário dele 10 vezes, passa a perna nele. E o Jacó calado, e o Jacó aguentando, o Jacó não discutia, o Jacó não brigava, o Jacó não criava confusão, e todo dia uma opressão a mais, todo dia uma exploração a mais, todo dia uma situação mais difícil para ele, e ele calado. No dia que ele fugiu, e o sogro foi atrás dele, para levá-lo de volta como escravo. Leia isso com atenção, em Gênesis 31, aí ele desabafa, e põe tudo para fora, que ficou represado 20 anos, e foi bom fazer isso, porque tem hora que desabafar cura a alma, tem hora que você não aguenta ficar sendo entupido com tanta coisa, que sufoca você, sem você expor isso, e Deus está dizendo: meu filho, ponha para fora. O que faz aqui nessa caverna? O desabafo, às vezes, é uma boa terapia, para você sair do sufoco emocional. Penúltimo remédio para a cura, causa da cura: confronto amável, versos 11 a 14. Porque quando Deus disse para ele: que faz aqui? Ele foi logo despejando a dor dele. Ele falou: Senhor, o negócio é o seguinte, estão matando os seus profetas. Eles mataram todos os seus profetas, e tem mais, derribaram todos os teus altares, e tem mais, só eu fiquei, e tem mais, procuram, está no plural, procuram tirar minha vida. Bom, ele não está com todas as informações. Via de regra, irmãos, nós ficamos aflitos porque nós não sabemos todas as informações. 2 coisas erradas aí: não só eu que fiquei, não, tem mais gente que permaneceu fiel. Segundo, não é todo mundo que quer te matar, não. Tem uma pessoa só que quer te matar, que é Jezabel. Você está dizendo que todo mundo quer te matar? Que negócio é esse, cara? Você está crescendo o problema, você está agigantando o problema. Aí Deus: vem cá, Elias, fica aqui do lado de fora, eu preciso me revelar para você.
E aí diz a Bíblia que ele está lá, e Deus vai se manifestar, e passa um vento forte, que quebra as pedras, mas Deus não estava no vento. Vem um terremoto forte, que abala as estruturas das pedras, Deus não estava no terremoto. Um fogo que devasta tudo, Deus não estava no fogo. Aí vem um vento suave, um ciciozinho leve, e Deus estava no vento leve. O que é que Deus está querendo dizer com ele? Elias está acostumado com coisas grandes, estupendas, de corvos voando, de panela vendo azeite e farinha se multiplicar, de fogo cair do céu, de chuva descer, de Deus se manifestar com grandes e portentosos feitos. E Deus está dizendo: calma, Elias, calma. Você não está vendo eu me manifestar agora? Você queria que eu mandasse um raio para matar Jezabel e Acabe? Calma. Eu me manifesto nas coisas pequenas. Eu me manifesto no silêncio. Eu estou presente no vento suave. Descansa o seu coração, rapaz. Amados irmãos, às vezes a gente quer fazer igual Naamã fez com Eliseu. Eu vou para Eliseu me curar, mas eu já estou com a liturgia do culto da cura pronto. Tem que ser do meu jeito. E ele ficou tão frustrado porque o Eliseu não só fez o que ele imaginou que faria, não fez o que ele imaginou que faria, como nem apareceu para ele. Mandou alguém dar o recado e falou assim: fala lá com o comandante aí, para ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Não somos nós que ditamos a liturgia do que Deus vai fazer na nossa vida. Ele é livre para agir no vento, para agir no terremoto, para agir no fogo, mas Ele é poderoso para agir também no vento suave, na quietude, lá dentro do seu quarto. Segunda-feira, pastores, eu estava pregando em São Paulo, lá no Conexão, e estava abraçando as pessoas, e chega um senhor e falou baixinho no meu ouvido: eu posso compartilhar com o senhor uma experiência pessoal? E quando você tem uma fila grande assim na espera, você fica preocupado, porque se a pessoa demorar demais, quem está na fila começa a reclamar. Falei: pode. Aí ele falou baixinho: pastor, Deus me libertou de um luto muito amargo. Eu estava num quarto escuro, só conseguia chorar. E então eu ouvi uma mensagem que o senhor pregou, falando sobre Paulo, da partida. O que é a palavra partida? O tempo da minha partida é chegado. Aquilo curou naquela noite a minha alma. Eu saí do meu luto. Deus tirou as minhas vestes de luto e colocou em mim vestes de louvor. Deus enxugou as minhas lágrimas e Deus terapeutizou o meu coração. Deus pode se manifestar lá no seu quarto, no silêncio do seu quarto, num vento leve, num cicio tranquilo. Mas finalmente, qual foi o último remédio que Deus fez para curar o Elias? Deus realinhou o seu foco. Elias estava com 3 focos errados. Primeiro, em relação ao passado. Ele disse: só eu fiquei, Senhor. Eu sou o último dos moicanos. Ninguém permaneceu. Mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Eu sou o único fiel dessa nação. Eu não aguento esse peso todo nas minhas costas. Não, Deus. Aí o Senhor disse: não, filho, para um pouquinho só, você está fazendo a leitura errada. Tem 7.000. Não é só você não. Oh, irmãos amados, tem muita gente que nós nunca vimos, talvez nunca vamos conhecer, talvez de outra igreja, talvez de outra denominação, que está andando com Deus, sendo fiel a Deus. Não é só você não. Deixa essa síndrome de Elias para lá, de achar que é só você é crente, só você é piedoso, só você serve a Deus. Segundo foco errado, o presente. Ele está querendo morrer. Para ele acabou, não tem mais sentido viver.
E sabe o que a Bíblia ensina? Que nós não sabemos orar como convém. O cara está pedindo a morte e Deus está dizendo: meu filho, se você souber o que eu planejo para você, você não faria essa oração não. Eu estou planejando levar você para o céu sem você passar pela morte. Nem morrer você vai, cara. Deus é tão bom com a gente que não escuta todas as nossas orações, sabia? Nós não sabemos orar como convém. Então, meu filho, eu estou corrigindo o seu presente. Você não vai passar pela morte não, eu vou levar você para o céu. Você vai ser o segundo, talvez o último, até o arrebatamento. Quando Jesus vai tirar a igreja. Quando Ele vier, os mortos em Cristo ressuscitam, os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Elias passa pela experiência e é arrebatado sem passar pela morte. Deus corrige o foco do seu presente. Mas em terceiro lugar, Deus corrige o foco do seu futuro. Por que Elias quer morrer? Porque para ele acabou. Não tem mais futuro, só tem passado. Nem presente tem porque quer morrer. Está jogando a toalha. Está de pendurando as chuteiras. Está se aposentando e se jubilando antes da hora. E Deus diz para ele assim: meu filho, deixa eu te falar, seu ministério não acabou não. Faz o seguinte, volta. Volta, você está fugindo, volta. Porque você vai ungir o rei Azael na Síria. Você vai ungir o rei Jeú em Israel. Você vai ungir Eliseu, filho de Safate, em Abel Meolá, como seu sucessor, como profeta. Ou seja, você ainda tem coisa para fazer. Nada se aposentar assim não. Não é você que determina a sua aposentadoria espiritual não. Você vai continuar trabalhando. Eu tenho uma missão ainda para realizar na sua vida. Você tem uma missão a cumprir. O seu futuro está nas minhas mãos. Sou eu que digo quando você vai parar. Eu que determino isso, não você. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Não joga a toalha não. Não dependura as chuteiras não. Deus tem coisa a fazer na sua vida e através da sua vida. Bom, talvez você pergunte, mas por que ele tinha que fazer isso? Ungir um rei na Síria, ungir um rei em Israel e ungir um profeta. O que tem a ver isso com a cura da depressão do Elias? Eu pergunto a vocês, de quem Elias está fugindo? De Jezabel? De Acabe? Da dinastia mais perversa que reinou em Israel? O que Deus está dizendo? O Elias, você está com medo da Jezabel, você está fugindo do Acabe? Quem cuida dos seus inimigos sou eu. E olha o que Deus vai dizer, versículo 17: quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Sabe o que aconteceu? Essas três pessoas, o rei Azael, o rei Jeú e o profeta Eliseu, foram os instrumentos que Deus levantou para pôr fim na dinastia de Acabe. Morreu Acabe, morreu Jezabel, morreu Acasias, morreu Jorão, e a dinastia de Acabe foi varrida da terra. Em outras palavras, quem protege você é Deus, e quem se levanta contra você, quem cuidará deles é Deus. Cumpra a sua missão, levante a sua cabeça, o seu Deus é justo. Bom, então agora eu vou terminar com a ilustração. Alguns de vocês certamente acompanharam o que aconteceu no dia 5 de janeiro deste ano, 82ª edição do Globo de Ouro, do Beverly Hilton, em Los Angeles, onde artistas, atores e atrizes foram premiados, num rico cerimonial. E a cerimonialista faz referência às citações nos discursos feitos,
nos agradecimentos realizados naquela bonita e celebrada cerimônia. E ela, então, a cerimonialista vai dizer o seguinte: as mães foram lembradas, os atores foram lembrados, os diretores foram lembrados, mas nenhuma citação feita a Deus, o Criador do universo. E ela, para apimentar a informação, disse mais: nenhuma surpresa para uma cidade sem Deus. E o auditório prorrompe em gargalhadas infames. 2 dias depois, 7 de janeiro de 2025, um terrível e devastador incêndio atingiu dezenas de mansões multimilionárias dos atores e atrizes de Hollywood, e uma devastação. Tudo vira cinza. Para uma cidade que se dizia uma cidade sem Deus. De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. O mesmo Deus que trata o ferido com afago para restaurá-lo, é o Deus que julga com justiça aqueles que zombam do seu nome. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus trate com a nossa alma nesta noite. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.